Boa tarde para quem está chegando. Começamos agora o oitavo A Queijaria na Tela. Já que não dá para ser na rua, esse é o A Queijaria na Tela, com diversos convidados que contam a história da queijaria. E a gente tinha que começar com alguém que conhece a história e participa dela desde lá do primeiro momento. Hoje, nada mais, nada menos que ela, Luciana Espina. Dona Tereza não está aqui para ver, porque não ia acreditar que ela está aqui na tela conversando com a gente. Fizemos todo um trabalho para ela aceitar falar, porque ela é muito reservada, mas era muito importante que ela participasse desse momento. Então, muito obrigado por participar conosco. Deu seu boa tarde, Luciana. Boa tarde, pessoal. Foi bem difícil mesmo aceitar fazer isso aqui, porque eu não gosto. Em 8 anos de loja, acho que eu apareci duas. Essa é a segunda vez que eu apareço. Fiz uma vez, fiz uma entrevista e agora. Então, eu sou sempre do backstage, eu faço a produção, eu arrumo o cabelo, eu passo a maquiagem do Fernando, eu vejo se a luz tá boa, mas participar mesmo eu não gosto. Então, vamos lá, já que me colocou nessa roubada, agora vamos, né? Para quem não conhece a Luciana, eu queria que você falasse desde quando a gente conhece. Afe Maria, século passado, acho que, sei lá, década de 70, tá bom, não vou falar o ano. Bom, a gente, na verdade, estudou junto na mesma escola, né, em São Paulo. Hoje a gente está aqui em Morungaba, no interior, mas a gente estudou na mesma escola. E aí também fizemos a mesma faculdade, começamos toda a trajetória. E alguns sabem, né, mas a gente começou tudo isso não no queijo, mas a gente começou com criança, com adolescente, educando jovens. Quando que foi isso, Lu? A gente abriu nossa primeira empresa em 93. Eu tinha 19 anos. A gente abriu um acampamento de férias para criança. E aí eu ia na casa das pessoas buscar inscrição. Com o dinheiro da inscrição, o Fernando ia comprar beliche e a gente comprava comida. E no final a gente montou nossa primeira empresa assim. Quantos anos você tinha? 20, né? Eu tinha 22, você 20. Eu tinha A gente 19. já 19, 19. Sim, 19. Se Com fosse 19 hoje em anos. dia, eu jamais mandaria um filho meu viajar com uma pessoa de 19 anos, né? Imagina, que uma loucura. Hoje em dia você pensa e fala, meu Deus, a gente era muito atrevido. E o acampamento Himalaia, né, que depois virou até uma ONG, ele até 2014, enquanto já tinha queijaria, a gente realizava temporadas de férias ainda, né, com crianças, Sim, adolescentes, e esse sonho não morreu, a gente vai retomar um dia, que depois o queijo acabou tomando conta de toda a nossa vida, e muitas crianças, muitos adolescentes acabaram, né, sendo educados, além da própria casa, da escola, obviamente, mas acabaram sendo educados no nosso acampamento, inclusive os nossos filhos, a Júlia e o Bruno. Então, para a gente é motivo de bastante carinho, assim, esse nosso começo lá atrás. Mas vamos falar de queijo, né? sim. Agora, agora vamos falar um pouco de como é que o queijo entrou na sua vida. Conta para o pessoal como é que você entrou na história do queijo. Queijo entrou na minha vida praticamente quando eu comecei a frequentar a sua casa, né, em 1991. Eu não tinha o costume de comer tanto queijo e cheguei na sua casa e a sua mãe era um simples absurdo de comprar queijo. Ela ia na padaria e gastava fortunas de queijo e tinha uma prateleira inteira na geladeira só de queijo. Então, assim, eram queijos que para mim eu nunca não tinha visto ainda. Eram queijos mofo branco, mofo azul e queijo meia cura e vocês consumiam muito queijo. E aí começamos essa aventura, eu acho que foi aí, de tanto que vocês comiam queijo na sua casa. Era um exagero. A gente realmente sempre comeu muito queijo. Na minha casa era queijo de manhã até de madrugada. A boquinha Sim, da noite era queijo também. sim. Até o dia que você virou para mim e falou, estava lendo o jornal e falou para mim, olha, estou indo para Canastra porque é lá que eu vou me encontrar. Estou indo atrás do queijo. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá de novo. E aí você foi e quando você voltou e aí virou e falou assim para mim, olha, prepara aí em casa um lugar de madeira porque eu estou chegando com muito queijo. Aí eu falei assim, como assim lugar de madeira? Não tem lugar de madeira aqui. O único lugar que tem é a mesa da sala. Você falou, então é isso mesmo, que eu tô chegando com muito queijo. Aí você chegou e colocou todos os queijos na mesa da sala. Só que daí você chegou ainda e falou: olha, é o seguinte, esses queijos tem que limpar, lavar e cuidar deles todos os dias. Eu falei: legal, então você faz isso, porque eu não vou fazer.
E aí você fez com todos os meus panos de prato. Você não lembra, mas eu lembro. Você destruiu todos os meus panos de prato. E aí foi assim que começou. Realmente, eu comecei a estudar em 2007 e aí em 2008 entrei nessa aventura, né? Fui para Canastra, conheci o seu Zé Mário e aí entramos junto nisso, né? Quer dizer, começou queijo para tudo que é lado e aí quem fazia parte da minha vida acabou fazendo parte do queijo e se apaixonando junto também, né? Então, Sim, só que assim, de 93 a 2007, a gente teve um monte de negócio. A gente levava excursão para Disney, excursão para Nova York, a gente fazia evento. A gente foi uma vida bem cheia de curvas, bem legal. Foi bem conturbado, mas foi legal. quem conhece a gente está ouvindo deve estar se divertindo com a palavra conturbado. E assim, para quem não sabe, né, a queijaria ela só veio depois, daqui a pouco a gente fala da queijaria. Mas Sim, aquele começo, né, a gente não tinha o trabalho só com queijo, né? Eu, você e várias outras pessoas que ajudaram muito, né, nesse momento. Queria que você falasse um pouco mais do que era a nossa vida com relação à comida viva, assim, além do queijo. então, aí teve um momento que eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar com a minha mãe, a gente tinha um ateliê, e você foi fazer venda de alimentos orgânicos. Então, você montava cestas orgânicas, vinha aqui para Morungaba, recolhia todos os alimentos, aí você tinha os seus clientes, e aí com a cesta orgânica você se envolveu com o peixe, aí você ia para o litoral, me ligava e falava: tô chegando com peixe, prepara a pia. Aí vinha eu lá com aquele monte de peixe que eu não sabia nem o que fazer com aqueles peixes, tinha que limpar, guardar, embalar e para você entregar para os clientes. Então, assim, a nossa vida com relação à alimentação mudou a partir desse momento, né? Quando você começou a trabalhar com os orgânicos, com os peixes e depois com o queijo. Mais diversão ainda, né? Que quem tinha que limpar era eu. Não era bem assim também, né? Não tinha que ir para aí, a gente fazia tudo junto, não é assim. Tá bom. Ah, vamos lá, continua. Esse momento foi bem legal porque a gente chegou a ter mais de 400 itens, né? De alimento, então a gente Sim, entregava queijos, entregava o pão que a gente fazia e todos os hortifrutos que a gente plantava, quer dizer, eu durante um tempo fiquei morando sozinho em Morungaba e cuidando de toda essa parte, tentando entender para onde a gente ia, até que o queijo acabou passando por cima de tudo, né? Mas a gente poderia estar falando aqui de peixe, por exemplo, poderia estar sim, falando aqui de alimentos orgânicos, mas o queijo acabou passando por cima de tudo. Acredito porque a questão social do queijo era muito, né, mais forte e fez mais a nossa cabeça, assim, no sentido de desafio e de entender que existia uma miséria no campo e que os produtores eles eram muito explorados, né? Tem gente aí perguntando da Disney, não sabia. A gente chegou, me corrige, Lu, eu acho que 94 foi a primeira vez, né, que a gente levou um sim. grupo de 30, 40 crianças e adolescentes sem os pais para Disney. Nós estamos falando de 1994. Sim, a gente ia às vezes 3, 4 vezes por ano para Disney levando o grupo e era muito divertido. Mas também pensando hoje assim, com uma cabeça de mãe, eu não tinha filho na época, né? Pensando com cabeça de mãe, eu falava: meu Deus do céu, como a gente era, tipo, não petulante, mas a gente tinha, sabe, não tinha medo das coisas. Imagina levar um monte de menor para fora do país. E a gente tomava conta do dinheiro de todos eles e fazia o controle de caixa do que cada um ia gastar, o que que eles iam comer. E, nossa, eu pensando hoje, eu também não sei se eu mandaria os filhos. A Adriana está comentando aí, né, da TT, da minha mãe e tal. Eu acho que você acaba representando muito do isso, que é essa luta toda, que todo mundo foi com a gente para lá, né? Sua mãe Sim. acabou de entrar A também, gente daqui a pouco. arrastava, a gente arrastava todo mundo. Todo mundo Então, fazia parte da bagunça. seus avós chegaram aí, quer dizer, os nossos pais, todo mundo foi, e muitos jovens, né? Quer dizer, foi Sim, realmente muita gente que cresceu no Himalaia, que hoje são muitos amigos, né? Que eram crianças, viraram adolescentes, e hoje são adultos de 30, 40 anos e viraram nossos amigos, né? Acabaram sim, realmente participando dessa história que a gente construiu assim coletivamente. Já era muito jovem, a gente errou muito, obviamente, né? Mas acredito que tudo isso fez parte do que a gente é hoje, enquanto até o projeto de queijo, né? A gente sempre sim. teve muita coragem, ousadia aqui, ó, a Maristela tá falando. É isso mesmo, a gente ia para cima das coisas e a gente gosta de ser organizado, tal, e
e descobrir as coisas assim conhecendo, né? Acho que você tem muito essa característica, e assim, por mais que o projeto da queijaria foi nascendo dessa maneira aí de, vai para cima, faz tal, eu acho que essa base toda que você trouxe, né, da sua família, tudo mais, foi muito fundamental para tudo isso, né? Não é só a questão da criatividade, não, mas a questão da base sólida mesmo de organizar e de colocar delicadeza Sim, nas coisas. então, é porque assim, o que as pessoas têm que entender é que você é uma pessoa que tem 25 ideias por dia, né? Então, quando você chega assim e fala, tive uma ideia, aí eu falo, peraí, deixa eu processar aqui, vamos ver se essa ideia vai ser boa, porque eu tenho que organizar essa ideia. Então, assim, eu fui, né, convivendo com você e fui aprendendo. Então, até o dia que você começou com a história do queijo e tal, aí você chegou para mim e falou, tive uma ideia, preciso abrir uma loja. Eu falei assim, como assim vamos abrir uma loja? A gente não tem capital, não tem como abrir uma loja. Não, fala com a sua mãe lá onde vocês trabalham, no seu ateliê, eu acho que é um ponto bom. Eu falei, como que eu vou chegar para minha mãe e falar, olha, a gente não vai mais vender caixa, a gente vai vender queijo, a gente não vai mais fazer artesanato, a gente vai vender queijo. Não, deixa comigo, vai dar certo, porque é sempre assim, você sempre acha que vai dar certo, né? E eu já sou mais pé no chão, mais, né? Não, vamos ver como que vai fazer. Aí cheguei para ela, falei, olha, vamos fazer um teste, porque isso já era sua, sei lá, né? Quantas ideias você já tinha tido, que já chega uma hora que todo mundo já fala, meu Deus, e agora? Lá vem o Fernando, né? Aí a gente conversou com ela e falou, vamos montar a loja. Só que, Fernando, para montar uma loja precisa ter um nome, precisa ter uma identidade, precisa ter embalagem, precisa ter uma estrutura. Não é só simplesmente tirar o que a gente tem e pôr os queijos e abrir uma loja. E aí que foi que tudo começou, né? Você falou, não, vamos abrir a loja. Eu falei, tá bom. Aí a gente resolveu e montamos a loja. Aí você conta aí um pouco do seu jeito. Que, na verdade, quem deu o nome da queijaria foi você. Sim, para abrir uma loja precisa ter, para abrir um negócio precisa ter um nome, né? Precisa ter uma identidade, precisa ter um conceito, senão a gente compra uma franquia da Hering e fica lá vendendo camiseta. E aí eu lembro muito bem que a gente pensava assim, o que que as pessoas vão falar quando elas estiverem comprando aqui? Porque não existe isso, né? Não existia esse conceito aí de queijo artesanal, de pequeno produtor. Obviamente, eu falo sempre isso, que a gente não foi o primeiro a vender queijo. Muita gente vende queijo, mas com esse conceito, né? Aí a gente conversando, chegou uma hora que você falou, as pessoas vão estar lá, vai ligar para o outro, e falar assim, já estou indo para casa, estou aqui na queijaria comprando queijo. E aí virou a queijaria. As pessoas não falavam como hoje em dia falam, né? A queijaria tal, a queijaria Y. Hoje, até os produtores, que isso é o nome do campo, obviamente, chamam as suas propriedades de queijaria alguma coisa, mas ninguém falava Sim, queijaria alguma coisa, né? Então, a gente criou esse nome há 8 anos atrás com esse contexto. Você deu essa sugestão. E muito legal, a sua mãe está aí assistindo, obviamente, o Ateliê La Espina, que é o sobrenome de vocês, né? E toda vez que eu ia lá, para quem não sabe onde é a queijaria hoje, na Vila Madalena, na esquininha das Picuelta, aquela casinha mágica que alaga todos os anos e que a prefeitura nunca faz nada, era o ateliê, porque o bairro, a Vila Madalena, era um bairro só de artesanato. Depois que ele foi mudando e foi virando um bairro mais de bares, né, e principalmente depois da Copa do Mundo. Mas antigamente, que vocês já estavam há muito tempo lá, a Vila Madalena era uma paz, era uma tranquilidade, e aquela esquininha mágica lá, eu olhava e falava assim, não, tem que ser aqui, tem que ser aqui. E aí foi o que você contou, né? Como que você ia convencer a sua mãe. Ainda mais que na época eu não tinha muita moral, né? Então era difícil convencer. sim, pois é. O tanto Porque de coisa que a gente já tinha feito, como que a gente ia falar para as pessoas que a gente ia abrir uma loja de queijo? Né? Como é, que. Ah, mais uma, lá vem os dois, mais uma que eles vão fazer. E aí a gente foi lá e fez. Só que daí do dia que inaugurou, a minha mãe continuou lá, a gente não sabia muito como ia ser, ela continuou trabalhando no andar de cima. Só que daí o combinado era que ela ia ficar lá. Só que daí depois de 3 meses ela viu que o negócio começou a tomar uma proporção muito grande. E aí ela já foi para outro lugar e a gente tomou conta da casa inteira. E estamos lá até hoje. o que aconteceu foi que a gente fez algumas experiências, né? Quer dizer, trabalhamos com várias outras coisas e fiz um projeto piloto em Morungaba, fiz um projeto piloto na casa dali, né? Num imóvel vizinho da queijaria. Ali foi uma mulher incrível nesse momento. Aliás, o projeto da queijaria, se a gente começa a pensar, tiveram muitas mulheres incríveis que ajudaram, né? Por isso que eu fico muito feliz de entrevistar tantas produtoras hoje, né? Que você está representando muita gente hoje. E assim, naquele momento onde era tudo muito mais difícil, e inventando um conceito novo e batendo de frente com legislação,
e até minha família muito preocupada, falou, pô, mas você está trabalhando com uma coisa que você pode até ser preso, porque né, você está colocando na rua um conceito onde a legislação não consegue compreender, e tivemos toda aquela questão com a vigilância sanitária para mostrar para a vigilância que o nosso trabalho era sério e que tinha rastreabilidade, né? Para quem não sabe, a gente só trabalha com tudo que a gente conhece pessoalmente. A gente vai falar muito durante a semana, né? Nessa questão. E foi muito importante o seu papel de criador assim desse conceito. Como eu falei, muita gente ajudou. Não, realmente não daria nem para lembrar de tanta gente que ajudou durante todos esses anos e ajudando a montar, né, ajudando a entregar. Passou muita gente pela queijaria e dando força, familiares, amigos, pessoas íntimas, que sem elas as coisas não teriam acontecido. Mas como estamos falando aqui de você hoje, é, queria que você mostrasse bastante essa questão do conceito, né? Como que você construiu esse conceito da queijaria? Porque você que fez a vitrine, você que fez aquele mural com a família, o que que você trouxe para esse recanto, que a gente tinha esse olhar, né? Vamos trazer um recanto da fazenda para São Paulo. Então, conta um pouco sobre esse conceito que você criou. Então, é que na verdade eu sempre gostei muito, né, de arte. Na verdade, eu sou uma artista, né? Eu não sou empresária, eu me considero uma artista. Eu faço tanta coisa que eu acabo misturando um pouco em tudo no meu trabalho. E aí, quando eu vi a loja vazia, eu falei, bom, aqui vai ter queijo. Só que eu não queria que tivesse uma cara de Minas. Que quando você fala queijo, é Minas. Aí tem aquela cara de roça, de coisa de mineiro. E a gente não está falando de Minas, a gente está falando do Brasil. Então a gente tem que enxergar um pouco maior, né? Então eu quis colocar tudo isso lá dentro. Eu quis colocar um pouco da afetividade da nossa família, com objetos da família, principalmente do seu avô e da minha avó. Quis colocar um pouco da minha coisa assim mais romântica nas embalagens, no conceito de que a gente está vendendo para o cliente uma coisa que ele vai receber em casa e que ele está criando uma expectativa, né? Senão ele ia no supermercado e comprava um queijo lá na gôndola de qualquer jeito, chega em casa, abre e põe na geladeira. O que a Sim. gente vende não é mais que isso, né? A gente vende queijo, a gente vende história, e isso precisava ir com uma identidade. Então foi isso que eu fiz lá, nada mais do que colocar tudo que eu aprendi, né, com a minha mãe, com a minha avó, na minha família. Sempre foi muito festeira, de arrumar mesa, de pôr guardanapo assim, copo assado, cada semana é uma mesa de uma cor. Então isso tudo eu acho que está na gente, né? E eu vejo nos nossos filhos que eles são assim também. Então eles se preocupam quando vem alguma visita em receber bem. E é isso que a gente fez na loja. A gente fez um lugar para receber bem as pessoas. Tanto assim, muita gente que vai lá entra para comprar um queijo, depois de uma hora tá lá dentro ainda e fala: Nossa, que delícia ficar aqui dentro. É muito gostoso ficar aqui dentro. E aí acho que é isso. E aí deu certo. E é um espaço pequeno, né? Para quem não conhece, quem nunca foi, a gente tem 45 metros quadrados de loja só. A gente faz milagre, né? A gente já chegou a fazer mais de 150 atendimentos no mesmo dia. Então Sim. é muito interessante como é aconchegante, como as pessoas ficam lá. E aconteceu inúmeras vezes, né, da gente estar lá atendendo e quatro, cinco famílias lá dentro, as famílias se conhecem lá, continuam comprando, conversando num espaço restrito, porque tem esse conceito, né, de aconchego, de delicadeza, mas é um espaço que te prepara para você entrar num recanto e começar a conversar de coisas que a gente não está acostumado a conversar, né? E isso que sempre nos encantou, encantava os produtores, encanta os produtores e as pessoas, quer dizer, essa questão do aconchego, né? E da delicadeza que você, a sua família, todo mundo é artista, né? Na sua família. Eu não tenho nada de artista, apesar de minha mãe realmente ter sido uma pessoa muito envolvida com isso, mas a minha família não é uma família de mão, de arte, é uma família mais de ideias. Então, acho que você foi muito fundamental para esse processo inicial. Queria que você contasse um pouco daquele começo da parte prática, né? Quando você cuidou bastante dos restaurantes, porque a verdade é que todos os restaurantes do Brasil começaram a comprar queijo na queijaria. Queria que você contasse um pouco desse trabalho, onde a gente começou a entender o que tinha virado o queijo e que gastronomicamente ele estava virando realmente uma arte, né? Nos restaurantes, empórios assim por diante. Então, quando a gente abriu a loja, aqui no Brasil não tinha uma loja desse estilo, né? Que vendesse queijos de todos os cantos do país, de todas as características, jeitos, né? Texturas, sabores.
Então a gente abriu um mercado novo e a gente também foi aprendendo. A gente também não sabia muito como que era, que nem você falou, da legislação. Então a gente foi aprendendo junto, se adequando. E aí, passado assim, pouquíssimo tempo que a gente abriu a loja, começou aquele negócio de todos os chefes de cozinha baixarem na loja e desesperadamente queriam comprar queijo e queriam saber as receitas e indicação de queijo e tábua de queijo. E aí a demanda ficou muito alta e eu acabei ficando para mim essa parte. Então eu indicava qual era o melhor queijo para tal receita, que queijo que era legal servir na sobremesa. E aí esse foi um trabalho que eu fiz. Só que, para quem me conhece, sabe que eu não fritava um ovo, né? Que eu nunca tinha entrado na cozinha. E aí, como que eu ia indicar, conversar com o chefe? E a gente começou a ir nos restaurantes, né? Começou a comer um monte de coisa boa, começou a conhecer um monte de ingrediente, de receita. E aí, como eu pensei, né? Como que eu vou conversar com o chefe, indicar um queijo se eu não sei? Eu não sei ir para a cozinha e fazer nada, né? E aí que eu falei, não, vamos estudar. E daí eu peguei e fui fazer o curso de chefe de cozinha. Então, isso, assim, foi um momento que me clareou muito a cabeça, porque eu consegui entender a partir de todas as técnicas que eu aprendi, né? O que cada queijo contribui em cada receita, em cada sabor, em cada textura de comida. Só que daí foi um momento também que, como o mercado de queijo abriu muito, aí os chefes já começaram a comprar os queijos diretamente dos produtores. Mas foi uma época bacana, pelo menos a gente conseguiu mostrar para esse mercado o tanto de queijo que tinha no país, né? Que não precisava mais ficar comprando queijo importado. Sem dúvida. Para quem não sabe, a Luciana começou na educação física, depois fez hotelaria e depois foi virar cozinheira, né? Chefe de Cozinheira, cozinha. Estudou lá na sim. Vilma Covese, fez Fiz um meu curso em curso na Amigos. Vilma Covese. Quem quiser fazer, eu indico, porque eu falo que às vezes as pessoas vão para a igreja, para templo. Eu encontrei Jesus na cozinha. Eu, quando eu sumo, eles vão me ver, eu estou na cozinha. É, e, Então quem é tem uma a, loucura. e quem tem a oportunidade, né, de comer sua comida sabe. Seu filho está falando aí que sua cozinha é coisa boa. O Bruno está escrevendo aí. É, E é bem interessante isso que você falou, porque o trabalho da queijaria passa muito por isso, por desbravar, né? sim, Por iniciar, por mostrar para as pessoas que é possível sonhar com o Brasil, com os nossos queijos, com tudo aquilo que realmente a gente tem aqui dentro pela biodiversidade maravilhosa que a gente tem. E depois desses caminhos abertos, aí acontece o que você acabou de falar, os restaurantes começam a entender que dá, né? E aí a gente faz esse trabalho também de juntar os produtores. Quantos cozinheiros e chefes que não nos receberam com os produtores para entender esse mundo, né? Quanta gente que veio em Morungaba me visitar para sim. conhecer como é que eu maturava, como que a gente trabalhava com os orgânicos e com peixe, assim por diante. Quer dizer, foi muito interessante esse momento inicial de contato com a gastronomia, né? Sim. E, E aí e são as fases, né, Fê? Porque a gente atendia muito restaurante, muito chefe, e aí chegou uma hora que a gente falou, ah, não está mais valendo a pena, porque dá muito trabalho, eles, né, já estão comprando direto com os produtores, e aí hoje em dia a gente não atende mais restaurante, e tudo bem, a gente não se sacrificou porque perdeu esse nicho de mercado, porque a gente acabou criando sim, outros, né? sim. E é bem interessante, estava conversando com a Marina na semana passada, né? Restaurante, dependendo do restaurante, dá bastante trabalho. Isso é uma crítica construtiva, se tiver alguém da gastronomia que tem restaurante nos assistindo, porque você precisa fazer ficha técnica, encaixar o queijo no cardápio. Só que a gente trabalha com queijo vivo, então às vezes o queijo está de um jeito, depois de outro, às vezes tem, às vezes não tem. Então foram poucos os chefes, os cozinheiros e cozinheiras que entenderam isso, né? Sim, Então é bem importante também que quando a gente fala de queijo, tem que abrir um pouco a cabeça, porque o queijo é um alimento muito vivo. Então, quem está acostumado a trabalhar dentro de uma caixinha, com aquela programação, com o cardápio, é complicado, atrapalha muito a vida dos produtores. Os produtores precisam dessa parceria. Ô Lu, eu oi. queria que você falasse um pouco agora do que você tem feito, né? Do seu trabalho na Quitanda, das parcerias que a gente tem, que você tem cuidado, dos eventos, mas principalmente do você como especialista de queijos da Quitanda. Então, a Quitanda é um projeto que a gente está lá há 2 anos e meio. É como a gente tivesse
criado uma pequena loja da queijaria dentro de um supermercado, mas é um supermercado que tem uma loja única no bairro de Pinheiros. É um lugar muito lindo, muito aconchegante também. E a gente lá tem o mesmo esquema que teria na loja. Então tem sempre um atendente especialista em queijo lá. Hoje a gente tem o Tauan, que é incrível. Então ele sabe de todos os queijos, ele consegue explicar agora na pandemia não mais, mas a gente também tinha degustação lá. O cliente pode chegar, experimentar o queijo. E aí esse projeto da Quitanda eu que coordeno. Então esse é um dos projetos que eu coordeno. É, Depois a gente tem um projeto novo que vai começar da Sonoma, né? Que é uma grande loja virtual de vinhos, que a gente vai ter nossa loja virtual lá também. Tem as empresas, né? Os kits que a gente tem feito também desde o começo da pandemia, muito kit para empresa, para festa virtual, para sei lá, vão fazer uma ação de vendas, uma confraternização. Então, hoje, como está tudo online, a gente acaba fazendo muito kit. Aí eu faço a criação de todos os presentes que tem no site, eu crio as embalagens, faço essa parte de criação. Tem a parte das pousadas, né, Lu, que começou agora lá com o Ronco do Bugio, que é bem interessante de falar. Acho que é uma Sim, a saída gente. boa para quem tem pousada e está tentando se adaptar a isso, que é um trabalho que para a gente é importante, que na maioria dos lugares, na maioria das pousadas, você acaba comendo queijo com todo respeito de péssima qualidade, e tem pousadas aí que tem todo um conceito, né, de atender com carinho, com elegância e com muita qualidade, e não olha para os queijos. A gente começou essa parceria. Fala um Sim. pouco disso. Bom, minha paixão por hotelaria, né, que eu fiz faculdade de hotelaria, eu sempre gostei esse receber, né? Então, quando a gente viaja, eu presto muito atenção de como é essa parte de você chegar e se sentir acolhido no lugar. Então, a gente começou com o Ronco do Bugio, que é uma pousada de charme. Então, o hóspede chega no quarto, ele já tem um queijinho de mimo para quando ele chega. Os queijos do café da manhã têm uns queijinhos especiais. Aí eles têm o piquenique, que vai uma tábua de queijos. Então, assim, é um trabalho também bem bacana para a gente, porque às vezes você está lá na sua loja na Vila Madalena ou está em algum outro lugar e você não consegue atingir, né? Tem tanta gente aqui no Brasil e às vezes você indo numa pousada, tem alguém que veio de outro estado que não conhecia, e nisso a gente vai criando esse mercado também. É, legal. A gente está com diversos projetos aí, porque tem muita gente sofrendo bastante com a pandemia, os produtores bastante também. A gente está tentando se adaptar da melhor maneira, como todo mundo, né? E aí não falta ideias, né? Para a gente fazer Sim, parceria com restaurante, com empório, com pousada. Então você tem feito muito esse trabalho, quer dizer, de tudo que chega desse tipo de demanda, você tenta entender e como a gente montar um projeto personalizado da sim. queijaria. Você é a responsável por isso. Eu tô aqui rindo, porque eu acho assim, né? A gente tá morando há um ano aqui no sítio, por causa da pandemia, aí eu acho que tem um monte de gente pensar, nossa, que delícia, eles moram no sítio, nossa, que delícia, né? Tem dias que primeiro que a gente não se encontra aqui em casa, que fica cada um no computador trabalhando, e é tanta coisa, é tanta ideia, né, que é como se a gente tivesse mesmo trancado no escritório trabalhando, porque é muita coisa. A cabeça não para. E ainda quando você tem as suas ideias, né, que você chega e fala, tive uma ideia, aí, aí é difícil. É, mas é isso. A gente tem muitas ideias e a maioria dá errado, né? E para Sim. 9 dá errado, para uma dar certo. E por isso que a gente tem conseguido semear muita coisa também. Ô Lu, Ah, fala um pouco agora do que vem pela frente, né? Do que a gente está projetando pós-pandemia, que é um momento que todos nós não vemos a hora que. Ano passado a gente imaginou que ia parar até o final do ano, doce ilusão. Aí jogamos para esse semestre, já vimos que vai ser o ano inteiro assim, né? Infelizmente, a gente não é governado, a gente é desgovernado, né? Uma sim. palhaçada. Então, a gente já sabe que esse ano já era. Então, a gente está tentando entender cada vez melhor a cena, fazer projetos. Já estamos tudo com muito desenho. Então, eu queria que você explicasse a parceria com a Natália, o trabalho dela e o que a gente pretende construir assim que a pandemia deixar. Então, o ano passado, no final do ano, a gente achou que esse ano ia estar tudo mais tranquilo, então a gente começou com um projeto de reforma da loja, porque até então, tudo que a gente fez, todas as intervenções que a gente fez na loja, foi feito por nós mesmos, né? Então, vamos colocar uma luz aqui, chamava eletricista e fazia. Ah, vamos fazer não sei o que aqui.
Aí a gente chega num momento que precisa dar uma profissionalizada nessa questão, né? Então a gente tinha uma cliente que era muito fã da queijaria, e aí eu virei fã dela, do trabalho dela. No final a gente juntou as duas coisas, que é a Natália Sala, né, nossa arquiteta querida. E aí a gente está desde o final do ano passado com ela criando a nova identidade da loja. Então a gente já está com tudo pronto para fazer a reforma, para mudar a loja. E dentro da loja a gente vai incorporar a nossa pizza, que é o que a gente tinha o ano passado e teve que fechar por conta da pandemia. Então, quando tudo isso acabar, se Deus quiser, a gente vai ter uma estrutura totalmente reformada e linda e preparada com a nossa cara, com a nossa identidade. Não é porque a Natália entrou que não vai ter a minha cara, a nossa cara, né, na verdade. Mas esses são os projetos futuros. E aí, falando de pizzaria, o ano passado que a gente teve que fechar a pizza, fiquei muito triste, muito, muito. E aí a gente tinha o nosso consultor, que é o Patrick, que tinha ido morar na Itália, e eu em contato com ele. Então eu aproveitei que eu estava aqui no sítio, eu tenho um forno a lenha, eu passei o ano fazendo pizza. Então, assim, faz um ano que eu abro pizza e faço teste, e testo fermento, e testo molho, e testo tudo. Então, assim, acho que agora já está na hora de voltar ao projeto. O Patrick voltou para o Brasil. E a gente já estava com essa ideia faz tempo, então essa semana, se Deus quiser, a gente volta com a nossa pizza. Para quem, quando a gente teve que fechar a pizza da queijaria por causa da pandemia, a pizza não conseguiu se adaptar, a queijaria se adaptou com dificuldade, depois conseguiu, mas a pizza não conseguiu, né? E aí, quando a gente teve que fechar, quem comprou massa de pizza, molho, todos os kits, né? Durante o segundo semestre, quem fazia as massas era a Luciana. Eu virei pizzaiola também. O Patrick estava na Itália, a Lu aprendeu com ele, né? E continua, não para de estudar, mas agora o Patrick voltou, então a Lu volta para o lazer da pizza e passa a bola para o Patrick, né? Que ele veio hoje à noite contar para a gente os detalhes. Legal. Não, porque pizza, assim, se eu for pensar, acho que é paixão desde que eu nasci, né? Depois que eu me envolvi com a história da pizzaria, que eu fui pensar, né? Que é uma coisa assim que eu amo, que eu como muito, que eu consumo muita pizza. Então, assim, e aí fazer a pizza, comer a pizza, inventar as coberturas e é muito lindo, é apaixonante. Então, é uma outra ideia que vai voltar, graças a Deus. É um trabalho de muita criação, é arte, né? E você é artista. É, vou tocar mais num ponto aqui, porque a gente está, né, em Morungaba, na cidade das cavernas, que a gente vive sonhando em abrir para o público, em receber as pessoas. Olha o paredão de pedra que eu tenho aqui. A gente está numa região de muita pedra, numa cidade que é muito hospitaleira, tranquila, tem 14 mil habitantes só. E aí você é uma das poucas pessoas que conhece as cavernas, né? Então Sim. tem muito produtor que acha até que é lenda. A Maristela, por exemplo, que está aí assistindo, acha que é lenda, que não existe as cavernas. A gente fala, gente, não dá para abrir, porque não é igual as cavernas que vocês têm, que é tudo controlado e tudo mais. Então a gente está devagarzinho construindo ambiente, não tem estrada que chega, é só com uma trilha bem complicada, né? Então a gente está estruturando tudo isso. E aí eu queria, né, que você falasse sobre essa questão, assim, o que você acha que vai acontecer quando a gente abrir essas cavernas e começar a receber os amigos, as pessoas que vão na queijaria em São Paulo, os nossos amigos produtores, quer dizer, todo o sítio, as cavernas e a forma como a gente matura os queijos, a hora que as pessoas puderem estar com a gente olho no olho, né, Lu? Vai ser bem legal. Eu acho assim, quem vem para o Pico Alto se apaixona. É um lugar lindo. E se Deus quiser, com todos esses projetos que a gente tem esse ano em andamento, a gente vai conseguir finalizar aí o começo, né? Porque o empreendimento vai ser grande. E aí, acho que vai uns bons anos ainda construindo. Mas ideias é que não faltam, vontade, e acho assim, e do jeito que a gente gosta de receber, sabe receber e tem o conhecimento, então eu acho que vai ser bem legal. Se bem que para a nossa vida, né, que a gente se conhece praticamente desde criança, e nós já estamos na temporada 7 com dois filhos, né? Então a gente passou muito tempo distante um do outro, você chegava até a brincar, né? Que se um dia você sumisse, podia procurar que você ia estar trancada na caverna. Ah, com certeza. Tem gente avisada aí já. Tem gente avisada que se eu sumir é só para me buscar na caverna que eu vou estar lá trancada.
Não, muito legal. Bom, Lu, queria te agradecer, a gente já falou bastante, foi muito gostoso. Acho que a gente tinha que começar realmente com você. Foi uma ideia do Igor, né? Eu sei que você não queria muito, você não gosta muito de vídeo, mas foi muito gostoso. Acho que é muito importante que você representa muita coisa na história do queijo, na história das mulheres todas do queijo, como eu falei, né? Acho que a gente está começando muito bem essa semana. E eu estava pensando aqui agora, né? Tem aquela frase meio besta, né? Que não significa muita coisa, que porque na verdade cada ser humano constrói a sua vida, tem a sua identidade, se espelha nos outros, assim por diante. Mas se tem uma coisa que a gente veio aprendendo, eu aprendo muito com você, com as mulheres da sua família, com toda a moçada do Filhos do Queijo, aprendo muito com o Igor nesse sentido, é ter um olhar que a gente não tinha, né? A gente não tinha de entender que na verdade, por trás de cada mulher é que tem um homem meio projeto, né? De ser. A hora que a gente percebe que enquanto homem a gente é muito pouco, né? E a gente acabou ficando aí, sei lá, muitas gerações e séculos olhando de uma forma muito retrógrada, né? Então, acho que vocês, mulheres, que estão se tornando a bola da vez, teriam que ter sido sempre. Então, eu só tenho a agradecer o carinho, só tenho a agradecer toda a compreensão, tenho só a agradecer tudo que a gente construiu junto, viu? Um beijo para você. Se despeça aí do seu público, que agora você virou a Um estrela e beijo. agora vai fazer Sim. as lives, né? Não vou entrevistar mais ninguém, agora é você. Haja terapia, viu? Minha psicóloga deve gostar, é muita história. Não, eu queria agradecer também. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, né? De falar, tudo, mas até que eu me dei bem, até que fiquei tranquila. Queria agradecer meus seguidores, que eu recebi tanta mensagem hoje que minha caixa até lotou de tanta mensagem. E dizer que a gente olha para trás assim e vê o quanto de coisa que a gente fez, que tem gente que não faz isso em duas, três vidas, né? A gente ainda está na metade da vida e já fez tudo isso de coisa. Então, a gente ainda tem ainda a outra metade para fazer o triplo de coisa que a gente já fez e está planejando fazer e cada dia acorda e com outra ideia e com mais gás e com vontade de ensinar, de compartilhar e de tudo. Obrigada a você, obrigada a todo mundo e eu amo meu trabalho, amo você, né, que você sabe, meus filhos, a nossa loja, a nossa história. É isso aí.